Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos continuar nossa playlist de desafios de códigos e o exercício de hoje é o Max Area of Island, que é um exercício bem parecido com aquele exercício que a gente fez de encontrar o número de ilhas, só que dessa vez a gente quer saber qual é a ilha que tem a maior área, né? Nós vamos receber então um grid, né? Então vai ser como se fosse um grafo, né? Um problema de grafo, só que a gente vai receber ele como essa matriz M por N, né? E aqui está dizendo, né, como que a gente vai considerar o 1 significa terra e o 0, né, significa água, e a gente vai considerar as conexões nas 4 direções, né? Então, seria horizontal e vertical, né? E a gente está dizendo até aqui, né, que a gente pode assumir, né, que se estiver fora do nosso grid, significa que é água também, né? Então, seria tratar como se fosse 0, né? E é para retornar qual é a maior área, né, que foi encontrada. Primeiro, então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, guardar os nossos tamanhos, né, do nosso grid, né? Então, o nosso row aqui vai ser o length grid. E vamos fazer aqui o calls, né, que seria colunas, seria o nosso tamanho do grid na posição 0, né? Isso é para a gente garantir, né? Porque como a gente está usando, né, a gente está fazendo esse exercício de grafo usando uma matriz, a gente também quer saber se a posição que a gente está olhando é uma posição válida, né? Então, a gente vai guardar esses valores aqui, porque isso é uma coisa que a gente vai precisar de olhar, né, várias vezes. Ok, então, a gente vai criar então aqui a nossa função, né, que vai se chamar DFS, e como que nós vamos receber então o nosso R e o C. O nosso R e o C, o que eles são? Eles são as posições, né? Então aqui seria 0, 0, aqui 0, 1 e assim por diante, né? E a gente também vai precisar de um visited set, né? Por conta de ser uma matriz, isso é equivalente a um grafo não direcionado. Um grafo não direcionado pode haver loops, né? Então, por exemplo, eu visitei aqui esse 0, né? Significa que tem então uma conexão com essa célula aqui do lado, mas, né, os dois lados, né? Se fosse direcionado, por exemplo, a gente saberia que, por exemplo, eu viria do 0 para esse outro 0 aqui, mas não necessariamente eu conseguiria voltar para aquela posição. Só que quando é não direcionado, existe então uma conexão com os dois lados, né? Então, por isso a gente precisa de ter então algum tipo de forma, né, de saber que a gente já visitou. E no geral é um conjunto, né, que seria esse set, porque o conjunto sempre não vai ter repetidos, né, não vai ter coisas repetidas dentro do conjunto. Então a gente usa isso e a gente vai acabar guardando aqui então a nossa posição, né? Tipo, eu visitei o 0, 0, então eu guardo ali no nosso set o 0, 0. Para da próxima vez que eu for visitar aquela posição, eu não visito o que já foi, né, marcado ali como visitado. Então, é isso. E aqui também, como a gente vai sempre fazer a mesma questão de verificar, né? A gente vai sempre andar nas 4 direções, a gente também já pode criar aqui um array, né, com as posições que a gente vai precisar de usar, né, que seria, né, 0, 1, né, ou seja, você vai somar 1 para a coluna e você vai diminuir 1 para a coluna, 0 menos 1. Ou você vai somar a sua linha, né, 1, 0, ou você vai somar também, né, ou você vai diminuir da sua linha, menos 1, 0. Então, isso daqui é só uma forma, né? Porque a gente, toda vez que a gente chama ali, né, esse DFS, a gente poderia fazer o R mais 1, C, R menos 1, C, né? E depois o R, C mais 1 e o R, C menos 1, né? Que são as posições que a gente vai estar visitando, né? A gente primeiro descobriu que ali é uma ilha e a gente vai olhar em cima, né? Diagonal não, né? Seria horizontalmente e verticalmente, né? Então, a gente pode usar isso daqui para, né, ficar um pouco mais enxuto, né? Então, ok. Então, agora que a gente fez, né, todas essas questões aqui, o que vai ser? O que nosso DFS vai fazer? Nós vamos, então, verificar se aquela posição não for válida, porque se ela não for válida, a gente não precisa olhar, né? Então, a gente só vai começar a olhar as posições que são
terra, né? Então, a posição que é terra, né, é o 1. Então, a gente vai verificar se é válido, né, e negar isso, e também ver se não, né, isso não foi visitado e se é 1. Né? Então, são todas essas condições que a gente vai fazer. No geral, a gente pode criar uma nova função ali dentro, né, verificando se é válido, mas a gente pode também, né, fazer isso de forma direta. Né? Então, seria, qual é a condição para ser válido? O nosso R tem que ser maior ou igual a 0 e o R tem que ser menor do que rows. E o nosso C também tem que ser maior ou igual a 0 e o C tem que ser menor do que calls. Né? Isso significa que essas posições do R e do C são válidas. Né? Então, a gente está conseguindo encontrar uma posição correta dentro do nosso grid. Depois que a gente fez isso, a gente nega isso, né? Porque a gente fica mais fácil, né, para a gente, se não, né, foi isso, significa então que a gente pode vir aqui, né, e retornar, né, do nosso, a gente não vai visitar essas posições que não são válidas. Outra coisa que a gente também vai fazer aqui, se a nossa posição RC, né, tiver dentro do nosso visitor, né, isso significa também que a gente não vai mais visitar, né, porque a gente né, vai cortar ali, a gente não precisa visitar algo que a gente já visitou. E outra coisa também que a gente vai cortar vai ser se a gente olhar ali no nosso grid, na posição R, C, né, R e C, for diferente de 1, a gente também corta, né? Então, agora que a gente passou por essas condições base, a gente já sabe que a gente está numa posição válida, então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai marcar como visitado, né? Então, vamos adicionar isso daqui, né, no nosso visitor, né? Nosso RC. E nós vamos então visitar agora os vizinhos. Como que a gente visita os vizinhos? A gente vem aqui e faz isso, né? O que significa isso? Né? Eu estou só aqui desconstruindo, né? Já que o directions é o quê? É um array de arrays, onde tem essas posições aqui que vai ser para eu somar, né? Eu vou somar a primeira posição no nosso row e a segunda posição no nosso C. E assim a gente vai visitar as posições corretas, né? Isso daqui também é um padrão, tá? Assim, né, acho que depois de fazer algumas vezes, isso pode ficar claro. Mas, ok, então a gente faz um DFS, vai ser o R mais DR, C mais DC, né? Então, é isso. Isso daqui, a gente vai estar, então, visitando, né, todos os nossos vizinhos, né, horizontais e verticais. Então, depois que eu fiz isso daqui, eu visitei tudo, né? E aí entra na própria questão do, tá, ok, como que é essa parte, do que diferencia aquele de contar para a área maior, né? Então agora a gente vai fazer o quê? No momento que a gente tiver nessas posições aqui que são inválidas, a gente vai devolver 0, né? Porque 0 não está contribuindo com nada, né? No nosso, na nossa área. Caso a gente esteja numa posição válida, a gente cria aqui, né, um count, né, que ele vai começar com o quê? Com 1, por quê? Porque quando eu entrei numa posição aqui, eu sei que essa posição vai contar para a minha área, né? Então, uma das coisas até, né, que mostra, né, sobre a questão da área, a área é a soma de todos esses zooms, né, que estão dentro, né, da ilha, né? Então, isso aqui tem uma área 1, esse daqui tem uma área 4, né, e assim por diante, né? Então, né, quando eu visito uma posição válida, eu conto que isso contribui para o meu count. E esse count vai ser a área, né, daquela ilha que a gente está visitando. Então, a gente vem aqui então, e faz o nosso count mais igual. Né? Então, toda vez que a gente visitar uma posição válida, a gente vai contribuir isso para o nosso count. Depois disso tudo, o que a gente faz é só retornar o count, né? Porque esse segundo retorno aqui só vai ser chamado depois de a gente ter visitado toda a ilha, né? Se isso não ficou tão claro, também pode dar uma olhada no exercício anterior, porque a gente, de vez de voltar números aqui, a gente voltava verdadeiro ou falso, né? E depois a gente fazia a contagem. Então, toda vez que a gente falava true, era quando a gente voltava no final aqui, né?
só para, né, mostrar que isso é a chamada depois de todas as chamadas recursivas que estão ali daquela ilha. E ok, então esse seria o nosso DFS. Então agora como que a gente vai saber qual que é a maior das ilhas, né? A gente vai então percorrer aqui o nosso grid inteiro, né? Que seria então no range de rows e no range do calls. Só que aqui o que a gente vai fazer? Se a gente só vai chamar o nosso DFS se a gente tiver uma ilha, né? Porque, então, como que a gente sabe que é uma ilha? Se o grid na posição R e C for igual a 1. E aí sim, então a gente chama o nosso DFS passando o nosso R e o nosso C. E aí, toda vez que essa chamada aqui acontecer, a gente vai ter o tamanho da ilha que ele encontrou, né? Por exemplo, então ele vai vir aqui, né? Entrou nessa posição, não chama ainda o DFS, essa posição não chama ainda o DFS, entrou aqui, chama o DFS. Aqui só tem 1, né? Então, aqui, essa DFS aqui vai voltar o 1. E aí, como que a gente sabe qual é a maior ilha? Então, a gente cria aqui, então, um max, né? Val, né? Vamos começar aqui com 0, né? Porque 0 a gente sabe que né? Se não tiver nenhuma ilha, então o maior valor é 0, né, mesmo, né? Toda vez que a gente faz essa verificação, né, de maior, né, a gente sempre tenta colocar o menor valor possível, né? Para toda vez que a gente, na primeira vez que a gente tiver algum valor, a gente já sabe, né, que o nosso max val vai ser atualizado. Então, nesse caso, o 0 que funciona. Então, a gente vem aqui e como que a gente vai saber qual é o maior? Vai ser sempre o max entre o max val e o que voltar do DFS, né? Então aqui é o max val. Depois que isso daqui for chamado para todas as ilhas, né, em todo o grid, a gente tem o valor então da nossa, né, maior área. E é isso, né? Vamos agora rodar, né, para ver se está tudo certinho, mas e depois passar, né, também para novamente, né, o algoritmo só para a gente ver. É isso mesmo. Então, ok, né, só retornando. Então, a primeira coisa que a gente fez foi guardar as posições de rows e counts, né, que seria para saber qual é o tamanho, né, da nossa linha e da nossa coluna. Usamos um visitor set porque a gente precisa de evitar os loops, né? A gente então marca todas as posições que a gente visita, a gente guarda no nosso conjunto, porque um conjunto não guarda, né, repetidos. Esse directions aqui é só realmente para a gente não precisar de ficar chamando toda vez o DFS, R mais 1, R menos 1, C mais 1, C menos 1. Então a gente coloca aqui, né, isso como se fosse os valores que a gente vai somar, né? E a gente aplica. E o nosso DFS é o quê? É a gente fazer a verificação se a posição não for válida, né? Esse R, né? Isso daqui é a verificação se a posição é válida. Se não for válida, a gente não contribui para a nossa área, né? Então a gente retorna 0. Se já foi visitado, a gente não quer que contribua mais de uma vez. Se não for 1, né? A gente também não quer que contribua porque a ilha terra, né, é 1. Então, se não for 1, a gente também não quer que contribua. Então, no momento que a gente sabe que está tudo válido, a gente marca que a gente visitou e a gente também adiciona o nosso count, né? Então, porque a área, né, da nossa ilha é contar os uns que estão ali dentro, né? E aí aqui é só realmente as chamadas, né, das nossas direções, né, para visitar tanto horizontalmente quanto verticalmente. E aqui a gente retorna, então, depois que a gente fez toda a contagem, né, dali do tamanho da ilha, a gente devolve. Isso é o nosso DFS. Depois, então, a gente criou uma variável maxval, né, para guardar a maior área, né, e a gente andou, né, percorreu o nosso grid inteiro e a gente foi vendo aqui, né, verificando qual era maior, né, se era o valor que a gente já tinha no nosso maxval ou era a próxima ilha, né. E aí depois que a gente visitou tudo, a gente devolve o maior valor. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários e eu te vejo na próxima. Esses exercícios de grafos, eles são um pouquinho maiores mesmo, mas é só repetir algumas vezes e ver, né, que tem um padrão, né? Então é isso. Te vejo no próximo. Até mais.